E aí eu converso ao vivo agora com o deputado federal que coordena esses trabalhos lá na Câmara dos Deputados, deputado Marcos Vicente. Bom dia para o senhor. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Deputado, agora então praticamente fechamos, né? O quadro aí de audiências para se apurar o que teria levado ao atraso no cronograma, né? A Agora nós NTT, vamos, hoje, IBAMA e ECO. agora pela manhã fizemos uma reunião da comissão, às 9h30 da manhã, aprovamos um requerimento de nossa autoria. Ah, E um detalhe, estavam presentes todos os 8 deputados federais que compõem a comissão, deputados do Espírito Santo, e aprovamos um requerimento para uma audiência dia 18 de abril às 14h30 com o diretor do TCU desta área de fiscalização das concessões. Então, dia 18 do 4. Agora, dia 18 do 4, nós vamos fazer o fechamento, colocando, vamos dizer, todas as informações que foram prestadas pelo IBAMA, pela NTT e pela ECO, em confronto, no bom sentido, com relação ao relatório do TCU. entendido. O TCU, inclusive, que pediu oficialmente, né? Tanto a NTT quanto a ECO também as justificativas. Exatamente. Então, essa notificação já deve ter sido feita à ECO e à NTT, para as explicações de todos aqueles pontos que o relatório do TCU foi solicitado, de dúvidas, inclusive monitorado, evidentemente, pelo pedido da comissão que assinou esse documento ao TCU, dizendo das possíveis 39 irregularidades, e o TCU elencou, aqui eu acho que 9 ou 10, confirmando na primeira análise do TCU a necessidade de se abrir uma investigação para aprofundamento da consecução do contrato da concessão da BR-101. Uhum. Mas a comissão, ela já tem elementos para identificar que de fato há um atraso e houve falta de fiscalização? Não, temos elementos sim. Desde novembro de 2015, na primeira apresentação do plano de concessão feito pela ECO na comissão em audiência pública, o diretor do Espírito Santo, que esteve conosco ontem, apresentou, quer dizer, a comissão solicitou e foi apresentado, além de todo o plano da exploração rodoviária previsto na concessão, no contrato de concessão, a necessidade da comissão ser informada de todo esse planejamento contido no PER, que a gente chama de Plano de Exploração Rodoviária. E no dia 18 de março, a ECO oficialmente enviou à comissão exatamente confirmando a duplicação até o 6º ano, ou seja, até 2019, de 180 quilômetros de rodovia da BR-101. Por exemplo, a duplicação entre Viana, no quilômetro do 302 ao 305, a conclusão seria em 2017, o trecho Viana-Alfredo Chaves, do quilômetro 305 ao 357, conclusão em 2019, Aracruz-Fundão, a duplicação também do quilômetro 190 ao 228, conclusão em 2018, Fundão-Serra, a duplicação do quilômetro 228 ao 244, a conclusão em 2018, e Alfredo Chaves, Atílio Viváqua, a duplicação do quilômetro 357 ao 425, a conclusão em 2019. E nenhuma dessas obras foram sequer iniciadas. Entendo. Quer dizer, isso a comissão solicitou em novembro de 2015, em audiência pública com a ECO, na Câmara dos Deputados, e no dia 18 de março a ECO respondeu exatamente isso que eu acabo de te falar. Desses 5 trechos, que totalizam 177,9 quilômetros, e que, na verdade, não foram iniciados. Pois é, aí, deputado, eu me lembro que, inclusive, uma das alegações da ECO, né, para o atraso, era de que eles tinham atraso também na devolução das licenças ambientais. Aí, vocês ouviram a representante do IBAMA, foi até, inclusive, a primeira audiência, né? Sim, exatamente. Que disse que não havia atraso, que, na verdade, os projetos estavam incompletos e, por isso, ficaram devolvidos, correto? Exatamente. Existem, só para nós alinharmos o pensamento aí para o ouvinte entender bem. Existem 3 processos hoje, vamos dizer assim, correndo no IBAMA de licenciamento da BR-101. É a regularização ambiental como um todo, é um processo. O segundo processo é o trecho sul, né? Que inclusive esse trecho sul, ele é oriundo ainda do DENIT lá em 2011, quer dizer, depois foi assumido em 2013 pela ECO 101, e a duplicação do trecho norte. Esse trecho norte, ele na verdade, ele já está na 3ª fase de apresentação, que foi feita agora pela ECO, dia 20 de fevereiro,
com relação à regularização de documentação, porque primeiro, antes de analisar o processo propriamente dito de um trecho desse, quer dizer, o trecho norte inteiro, a NTT faz um checklist de toda a documentação. E esse checklist já foi enviado pela terceira vez pela ECO, dia 20 de fevereiro, quer dizer, isso demorou um ano, quer dizer, entre março de 2016 e fevereiro de 2017, 3 vezes foi devolvido para a NTT por insuficiência de documentação que nem sequer foi entrado no mérito dessa análise, entendeu? Uhum. Então, mas então, aí é ontem... importante eu alinhar isso. Ontem, o representante da ECO voltou a falar da demora das licenças ambientais. E aí, quem está com a razão? Não, mas veja bem, aí antes de dizer quem está com a razão, deixa eu dizer o papel da comissão. O papel da comissão é um papel de fiscalização. Uhum. Nós temos como órgão auxiliar, do ponto de vista constitucional, o Tribunal de Contas da União. Quer dizer, o tribunal tem sido pontual com a comissão, exercendo o seu papel constitucional e deu provimento à parte importante da questão levantada pela comissão desde lá do início da instalação da comissão em setembro de 2015, mas eu queria só assim salientar para colocar a questão de forma bem clara. A questão ambiental, as desapropriações também são um outro problema, né, apontado por eles. Outro problema que também é alegado pela ECO. Uhum. As faixas de domínio que são ocupadas por posses indevidas naquela questão dos 40 metros e mais 15 de não edificação. Quer dizer, essas já eram obrigações da concessionária. Ela já sabia que tinha essas questões. A concessionária Eco 101, quer dizer, o grupo Eco Rodovias, ela tem outras 7 concessões, quer dizer, outras 6 concessões. Tem a Ponte Rio-Niterói, tem a Rodovia Imigrantes em São Paulo, tem a Ayrton Senna em São Paulo, tem a Curitiba Caminhos do Mar, tem a Rodovia das Cataratas no Paraná e tem a Pelotas no Rio Grande do Sul. Então, essas concessões, elas apresentam, tanto quanto ou parecidas, as dificuldades que se apresentam na 101 no Espírito Santo. Não é diferente. As concessões, elas têm problemas sociais, elas têm problema de crescimento da cidade nas suas margens, elas têm uma série de problemas além do ambiental. A questão de desapropriação, a questão da faixa de domínio. Então, isso é comum praticamente em todas as rodovias concessionadas. E a Eco Rodovias já tem essa expertise. Se a concessionária já sabia na assinatura do contrato que tinha algumas coisas, alguns prazos que eram inexequíveis, evidentemente, referente a esses prazos que estavam pactuados no contrato. Isso é uma questão de lógica. Isso é uma interpretação que se dá à própria experiência da Eco Rodovias ao assumir a 101, que já vinha de outras experiências. Outras experiências que na 101, evidentemente, se teriam a mesma questão de ter os prazos cumpridos. Então, não é uma empresa que está entrando agora que não conhece esse processo de desapropriação, de faixa de domínio, de questão ambiental, para poder cumprir os prazos contratuais. E por último, assim, para a gente ajustar esse pensamento com relação de quem é a culpa, e nós estamos querendo exatamente centrar em cima daquilo que é mais importante, o cumprimento dos prazos e a tarifa justa, essas são as duas questões mais importantes que nós defendemos, a comissão defende, exatamente para preservar o direito do usuário. Qual é o posicionamento da concessionária, por exemplo, a respeito do sobrepreço do pedágio decorrente da postergação das obrigações? Está entendendo? Foi detectado pelo TCU isso. Sem a correspondência, o correspondente equilíbrio para baixo da tarifa, porque tem processos que na terceira e na segunda revisões foram incluídos como obras a serem realizadas e não foram. Quer dizer, foram valores colocados nos preços até 2038 que já estão embutidos nos preços e que não foram, evidentemente, executadas. Ok, mas então, olha só, e mesmo assim, diante de todas essas informações que o senhor tem, ontem houve um pedido de revisão de contrato, não foi? Não, mas o pedido de revisão, ele tem que ser feito à NTT. A NTT, sim, mas ele anunciou ontem que ele vai pedir a revisão. Pois é, exatamente. E isso, a concessionárias, todas as concessionárias de rodovias, de ferrovias, de portos, têm obrigações, mas tem também os direitos até o 5º ano da concessão. Nós estamos chegando no 4º ano agora. Quer dizer, o que nos preocupa é que esse acordo do TCU, ele tem que receber as respostas
nas oitivas da NTT e da ECO, e em seguida nós precisamos ver como vai ser o comportamento do TCU e da NTT no reajuste ou no decréscimo de tarifa a ser feito dia 18 de maio. Que essa é a grande questão. A grande questão é a gente preservar os interesses do usuário nesses dois pontos mais importantes. A tarifa correta e justa e o serviço prestado de acordo com os prazos da concessão, ou seja, a duplicação, que é o objetivo da concessão. Ok, então olha só, a gente tem uma iminência aí de pedido de revisão de contrato, e aí inclui-se novos prazos, não é? Para entrega daquilo que não foi feito. A própria ECO também alega que passou, né, pela crise econômica, e aí teve queda de movimentação na via, só que o pedágio é cobrado desde o início do contrato. Exatamente, um ano antes, em 2013, quer dizer, começou a cobrar em 2014, essa é a terceira revisão. E com previsão já para o próximo mês de reajuste, porque isso também é contratual, né, a gente não pode deixar de lembrar disso, né? Isso. Do ponto de vista aí da segurança também do contrato, é contratual. E em meio a essa discussão, tanto o Tribunal de Contas da União apontando problemas, quanto o Ministério Público questionando a cobrança do pedágio. Se você prometeu e não entregou, o pedágio não pode ser cobrado na sua totalidade, não é isso? Porque eu estou pagando por um trecho que eu não tenho. Fernanda, deixa eu só lembrar uma coisa que é importante. Desde o momento que foi cobrado a primeira tarifa até esse último reajuste de 18 de maio de 2016, já foram reajustados pela tarifa inicial do edital de concessão 59,74% de reajuste. Meu Deus. 59,74% de reajuste. É aí que está a grande questão de que da segunda para a terceira revisão tarifária foram incluídos trechos, inclusive trechos de modificações de trajetos do projeto original, com relação à execução até o 5º ano do contrato, e que não foi nenhum desses trechos ainda realizados e construídos. E nós já estamos pagando desde a segunda revisão e da terceira revisão. Quer dizer, então, esse assunto já está corroborado pelo Tribunal de Contas da União, que reconhece que tem necessidade de um decréscimo. E, evidentemente, que esse assunto está de forma aberta, exposta, a Câmara dos Deputados faz o seu trabalho, é o trabalho nosso de fiscalizador, nós queremos que a concessão continue, nós somos a favor da concessão, só que nós somos, em primeiro lugar, a favor do cumprimento dos prazos e da tarifa justa em favor do usuário, que é esse o nosso grande objetivo. Por quê? A BR-101, ela é muito importante para o Espírito Santo. Ela é a coluna dorsal da economia do Espírito Santo, mas ela é também muito mais importante para o Brasil. Está entendendo? Sim. Quer dizer, então nós precisamos de segurança. O próprio representante da ECO ontem fez uma colocação que ela é emblemática. E é importante que vocês da CBN, você que é uma jornalista muito bem preparada para isso, que a 116, que não é pedagiada, a Rio Bahia antiga que a gente chama, a BR-116 que não é pedagiada, hoje é a maior concorrente da BR-101 pedagiada. Por quê? Como não tem pedágio lá, os caminhoneiros usam aquela rodovia porque fica mais barato. Quer dizer, então nós também temos que cobrar isso da 116, da NTT, que coloque imediatamente a 116 no processo de concessão. Que esse era o objetivo inicial desde 2012. Que a 101 entraria junto com a 116. São rodovias que disputam as mesmas cargas, o mesmo trajeto, o mesmo objetivo, destino e o nascimento da carga, da onde ela parte. Quer dizer, então, a 116 hoje, por não ser pedagiada, ela tira tráfego, quer dizer, tira mercadoria, tira caminhão da 101. Quer dizer, então isso também é um outro problema, que é uma questão do governo, uma questão de governo, e que nós vamos, a semana que vem, estar com o presidente da NTT, vamos cobrar dele. A NTT também que autorizou um empréstimo, a própria Eco Rodovias, de mais de 800 milhões. Não, pois é, mas aí é apenas uma questão, apenas para cumprir um contrato. Na verdade, essa questão da autorização, ela autoriza porque todo movimento que tem que haver, não só nos projetos, mas na questão econômica, na questão financeira, a NTT tem que dar, nesse caso aí, a quiescência. Quem busca o recurso, que é um recurso através do BNDES, quem busca, na verdade, é a própria concessionária, são sócios. E esse dinheiro vai ser aplicado aonde? Tem que ser aplicado na 101. Na 101, se é pedido para 101, vai ser na 101, mas veja bem, mas isso não quer dizer
que o recurso vai ser apanhado de uma vez, vai ser buscado de uma vez. Sim. Isso é uma autorização para aplicação na 101 ao longo do cumprimento do contrato. Ao longo do cumprimento do contrato. Quer dizer, agora é muito importante que nesse processo, e esse é o segundo no Brasil, nessa história toda dos últimos 30 anos da jovem democracia brasileira, que o TCU entra diretamente numa fiscalização tão, vamos dizer assim, tão rígida como está sendo feita numa comissão, assim, numa questão da BR, da concessão, que foi exatamente a provocação feita pela comissão da BR-101 de deputados do Espírito Santo. Mas então, você acha que isso é importantíssimo, sem dúvida alguma, né? Assim como houve também a interferência direta do TCU aqui na obra do aeroporto, né? O senhor deve se lembrar. Exatamente. Eu acho que os órgãos de fiscalização, eles têm um papel fundamental no Brasil, junto com as agências. As agências reguladoras, na verdade, não cumprem bem esse papel, mas o TCU tem dado uma demonstração, assim, muito forte da preocupação que tem com a relação das concessões e vai, assim, por via de regra, vai ser a BR-101 do Espírito Santo o grande exemplo para que nós possamos fazer uma modificação muito mais avançada, muito mais moderna para a questão dos editais, dos futuros editais de concessões de rodovias e ferrovias no Brasil. Que bom. Aí com a audiência do próximo dia 18, com a equipe do TCU, o senhor encerra então o relatório? Não temos que encerrar o relatório, vamos continuar acompanhando esse trabalho da comissão. Ela não tem prazo, Fernanda, ela não tem prazo. Enquanto durar a atual legislatura, dura o tempo da comissão. Nós vamos continuar trabalhando, nós temos aí não sei se você se recorda disso, mas é bom a gente relembrar que no último reajuste a gente fez um documento ao TCU pedindo a adoção de uma medida cautelar com relação a uma antecipação de medida cautelar para que não houvesse o reajuste nos preços solicitados pela concessionária. Isso vocês vão fazer para maio agora? Aí nós vamos avaliar agora, nós vamos ter uma reunião. Nós vamos ter uma reunião agora, nos próximos dias, com o TCU, antes da reunião do dia 18, exatamente para avaliar, em função da oitiva, que já deve ter sido realizada, da NTT e da EPO com o TCU, exatamente dando respostas ao relatório, ao acórdão, a gente vai avaliar com o TCU se há necessidade do pedido da comissão. Se houver, não tenha dúvida que nós vamos assim proceder. De suspensão ou de revisão para menos do valor? Não, de uma medida cautelar para que seja a revisão ser feita para menos ou a revisão ser feita para bem menos do que aquilo que pode ser solicitado. Entendi. Nós temos que ter essa medida cautelar do ponto de vista de preservar exatamente o direito do usuário de só pagar por aquilo que já está realizado. Essa é a grande questão central. Eu te agradeço, viu, deputado? A gente continua acompanhando, inclusive já demandando aqui ao Tribunal de Contas da União se ele já recebeu as respostas, tanto da NTT quanto da ECO. Até a próxima. Ok, até a próxima. Bom dia.